nação rubro-negra, nesse vídeo aqui nós vamos falar dos rumos que está tomando a situação de Lucas Paquetá e que pode acabar atrapalhando o interesse do Flamengo no meia, que está sob julgamento, onde ele pode simplesmente ser banido do futebol mundial. Só que a defesa dele está bem otimista, como eu já falei para vocês em vídeos e também na minha coluna no portal O Dia, por conta da Federação Inglesa de Futebol não ter provas materiais, e sim provas circunstanciais. Mas aconteceu alguma coisa agora que pode acabar prejudicando o Flamengo, não necessariamente no julgamento do Paquetá, e eu vou explicar para vocês direitinho essa situação. Também quero falar com vocês sobre o embarque do Flamengo para San Cristóbal, na Venezuela, onde o Flamengo colecionou 5 desfalques. Alguns deles eu já vinha falando para vocês, outros 2 eu não imaginava e o Flamengo divulgou hoje. Eu sou Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro Negra. Curta, comenta, compartilha, recomenda o nosso canal para os seus amigos e suas amigas rubro-negros e rubro-negras de todo o país. Peço também para que você se inscreva. Você não paga absolutamente nada para se inscrever e ajuda no nosso crescimento. Chama também 2 amigos seus para poder se inscrever aqui todos os dias. Assim a gente cresce e continua com o nosso trabalho de levar a verdade. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Agora, só entre nós aqui, não espalha, hein? Tem jogo do Flamengo amanhã, vocês estão sabendo, né? Estreia do Mengão na Libertadores da América. Você vai assistir onde? Você já está... Nação, o Flamengo viajou hoje para Venezuela, onde amanhã, quinta-feira, vai enfrentar a equipe do Deportivo Táchira, na cidade de San Cristóbal. O Flamengo divulgou uma nota oficial a respeito dos jogadores que não estão com a delegação por motivos de lesão ou desgaste muscular. Veja só a nota do clube bem aqui do lado. Gonzalo Plata. Após a data FIFA, o jogador apresentou sinais de fadiga generalizada, agora associado a um quadro de faringite e febre. Por esses motivos, foi vetado da viagem para a Venezuela pelo departamento médico. Wesley apresenta sinais de desgaste físico e mialgia após a data FIFA de março. O departamento médico do clube o considerou sem condições de jogo para esta quinta-feira e, portanto, não viaja para a Venezuela. Já Gerson, Arrascaeta e Danilo seguem planejamento estabelecido de recuperação e farão trabalhos diários no CT Jorge Elal. Ou seja, eu já havia cantado a pedra para vocês que Gerson, Arrascaeta e Danilo não viajariam. Agora, Gonzalo Plata e Wesley foram surpresas. Claro, não foram lesões físicas, né? Apesar do Plata estar com desgaste físico e o Wesley também. No caso do Plata, por exemplo, o cara tá com febre, né? Então não tinha outro jeito. E não é a quantidade de jogos ou lesão que faz o cara, neste caso, estar com febre. Quando o José Boto chegou ao Flamengo, pessoal, o José Boto chegou falando em trabalhar com um grupo de 25 a 26 jogadores. Obviamente, ele não conhecia os desafios que o Flamengo enfrentaria, nem tinha passado por um calendário de 80 jogos ainda na carreira. Agora, ele já prevê ter de 35 a 37 jogadores no elenco. Ou seja, dos 27 hoje, nós precisaríamos de mais 10 jogadores. O Boto já está sentindo isso nos primeiros 4 meses que ele está administrando o Flamengo. E por isso, o Flamengo segue ativo no mercado para poder se reforçar. Eu venho sempre dizendo a vocês, não vamos trazer 10 jogadores, não de fora. Por isso, eles estão avaliando muito bem o sub-20 do Flamengo para poder enxertar o elenco, com jogadores do sub-20 e com algumas contratações que podem chegar. À medida que os nomes foram aparecendo, ou que a gente conseguir apurar esses nomes, a gente traz para vocês. Mas há especificamente a necessidade, sim, do Flamengo realizar contratações para suportar os 80 jogos que o clube pretende fazer por ano a partir de agora. O Flamengo vai com uma equipe não mista, mas vai com uma equipe forçada à incrementação de jogadores que não são titulares. Muito provavelmente, Luiz Araújo deve receber mais uma oportunidade no lugar de Gonzalo Plata e o Guilherme Varela, que vem fazendo boas apresentações na lateral esquerda, deve receber oportunidades na lateral direita.
Bom, então os relacionados para essa partida lá em San Cristóbal, que inaugura a presença do Flamengo na Libertadores da América 2025, são Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Daniel Salles, De La Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Rossi e Wallace Ian. Com esse elenco, dá para sapecar o Deportivo Táchira na Venezuela? Esses caras vão chegar cansados para jogar domingo contra o Vitória? Dá para encaixar Brasileirão e Libertadores com esse elenco que nós temos hoje? Coloque aí nos comentários. O Pedro com certeza vai ter oportunidade voltando da lesão. É isso mesmo. Olha, para eu concordar com o Casagrande, é porque o negócio é diferenciado, tá? E como o Casagrande falou, o Pedro é o cara, é o melhor atacante do Brasil hoje, é o melhor atacante brasileiro da atualidade. E vocês viram aí o Ronaldo Fenômeno rasgando elogios ao Pedro no programa do Galvão Bueno na Rede Bandeirantes. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem assistir o programa na íntegra, mas eu queria separar esse pedacinho do Fenômeno falando sobre o Pedro, porque assim como nós, torcedores rubro-negros, estamos ávidos pelo retorno do Pedro, a seleção brasileira também precisa. A gente vê aí, o Dorival Júnior tinha montado a seleção brasileira toda em cima da recuperação do Neymar. E ontem sai a notícia que o tratamento do Neymar regrediu. Gente, eu nem sei qual foi a última vez que eu ouvi falar que o tratamento de um atleta regrediu. Mas aí você pega o Hulk lesionado, em casa fazendo tratamento. Você pega o Pedro lesionado, em casa fazendo tratamento. O Neymar lesionado, tá na Kings League batendo pênalti, tá na apoteose curtindo o carnaval. Então, é diferente os caras que são profissionais dos caras que são apenas jogadores, que é o caso do Neymar. A gente não pode, na minha humilde opinião, basear a seleção brasileira em cima do Neymar. E o Pedro merece essa vaga na seleção e pode sim ser o salvador da seleção brasileira, principalmente na questão de gols, porque com o Pedro não há desperdício. Chegou, o Pedro vai lá e faz. Claro, a gente não tem mais aquele mesmo apego que a gente tinha na seleção brasileira. Eu cresci, quando tinha a Copa do Mundo, a gente pintava as ruas, colocava a bandeirinha, torcia de verdade. Hoje não há essa conexão mais nossa com a seleção, mas o atleta ainda gosta, ainda curte servir a seleção brasileira. E o Pedro fez por merecer ao longo de todos os anos. Mas primeiro, o Pedro tem que fazer por merecer no Mengão Queridão, para depois ele ir para a seleção. Estamos todos, torcedores rubro-negros e torcedores do Brasil, loucos pela volta do Dom Pedrão, que vai fazer a diferença em 2025, eu não tenho dúvida disso. Bom, pessoal, a gente está convivendo nos últimos dias com algumas especulações sobre jogadores no Flamengo. Andréas Pereira, Thiago Almada, mais recentemente Richarlison e o Julio Enciso do Paraguai. Mas um nome que o próprio José Boto já disse que tem interesse e é real para o Flamengo, além de Jorginho, é claro, o Lucas Paquetá. Eu não vou me alongar para poder repetir para vocês sobre o que o Paquetá está passando agora. Vocês sabem que ele está vivendo um julgamento que pode se estender por 3 semanas, que pode ter o veredito decretado apenas e tão somente no final da temporada daqui a 3 meses, e que há um imbróglio envolvendo um atleta que o Flamengo monitora. O próprio Zé Boto já disse isso. Só que surgiu um pequeno detalhe. Há um otimismo dentro do West Ham e na Inglaterra com relação ao caso do Paquetá. Por falta de materialidade no caso, a Federação Inglesa apresenta apenas provas circunstanciais. Provas circunstanciais são aquelas que você não garante que aconteceu e que nem sempre são necessárias para conseguir punir ou absolver alguém. Assim, o Nico Demarco, que é o advogado do Paquetá, que é um baita de um advogado respeitadíssimo lá na Europa, acredita que possa inocentar o atleta.
Havendo essa expectativa de inocência do jogador, o West Ham já começa a pensar no futuro do Paquetá na equipe. E hoje, os caras decidiram que não querem mais a continuidade do Paquetá no elenco para a próxima temporada. Não que o Paquetá seja ruim de grupo, não é isso. Inclusive, o Paquetá nem é muito de se relacionar com os jogadores do West Ham. Ele é mais quieto na dele, família, ali com um e com o outro, mas na maioria dos jogadores ele não se relaciona. Mas não tem problema de vestiário com o Paquetá. Só que os caras querem contratar um jogador que chama Chris Rigg. Ele tem 18 anos e é avaliado em 40 milhões de libras. É um valor caríssimo, mas a equipe do West Ham avalia o cara como sendo uma joia imprescindível. E para contratá-lo, o West Ham já aceita vender o Lucas Paquetá. O West Ham sabe que não vai conseguir alcançar os valores que outrora estava negociando com o Manchester City, antes de explodir essa situação do julgamento do Paquetá. Mas sabe que pode conseguir uma grana boa que possa inteirar a parte para poder contratar a jovem revelação Chris Rigg. Bom, isso atrapalha os planos do Flamengo. Por quê? O Flamengo esperava poder negociar o Paquetá com o West Ham por empréstimo e talvez mais adiante conseguir comprar o jogador, que vê com bons olhos um retorno para o Flamengo, mesmo que seja inocentado no seu julgamento. Agora, com a ideia do West Ham em vender o jogador e com a possibilidade de inocência do atleta, talvez o clube inglês acabe convencendo o Paquetá a ir para outra equipe que não seja o Flamengo, até porque o clube precisa fazer dinheiro com ele. E sempre tem aquele relacionamento de gratidão, clube-jogador. Se o clube sentar e explicar ao Paquetá a sua necessidade de fazer dinheiro com o atleta, talvez o Paquetá compreenda. Até porque pode pintar no caminho do Paquetá uma boa equipe. Claro que talvez o Manchester City não volte a se interessar pelo jogador. Talvez esse cavalo selado tenha passado e o Paquetá não consiga montar nele mais. Mas com a inocência dele, se realmente acontecer, outras equipes podem se interessar. Quem sabe um Barcelona, uma Juventus, um Milan, que ele já esteve por lá. Há talvez mercado para o Paquetá ainda na Europa, que possa fazer com que o jogador e os Hammers consigam entrar num acordo. E aí, gente, o Flamengo acaba ficando um pouco mais distante. Pô, Fabrício, mas outro dia o Paquetá tinha se aproximado, agora o Paquetá está distante. Gente, vamos ser maduros, tá? É assim que é o meio do futebol. Em determinado momento, por circunstâncias de um determinado momento, o jogador se aproxima. Circunstâncias de outro momento, o jogador se afasta. Vocês gostam de chamar de novelas, mas na verdade são negociações. Você, quando vai comprar uma casa, quando vai comprar um carro, também se aproxima mais de um, depois vê o outro, sai e vai no outro. É normal de negociação, meus amigos. Quem não tem paciência para entender o processo, eu lamento e peço perdão, mas como jornalista, eu tenho que noticiar aquilo que acontece no interesse do Flamengo, até porque a gente defende aqui a verdade.